já vos conheço, dado que fui-vos encontrando ao longo da minha atividade jornalística ao serviço do programa Iglesia 737, ao longo de 15 anos que lá trabalho, e fui-vos encontrando um pouco na vossa atividade pastoral, paroquial, da ação socio-caritativa da Igreja, e hoje é com muito gosto que também vos encontro aqui. Hoje, não sou eu que vou falar, tenho aqui 3 convidados, que são eles os protagonistas desta tarde. Eu começo por apresentá-los, são pessoas que vêm de áreas muito diferentes. Começo pela doutora Zita Seabra, que nos habituámos a ver no mundo da política. Foi deputada à Assembleia da República, já foi vereadora da Cultura, escritora, um bocadinho jornalista também. Coordenou o Secretariado Nacional do Audiovisual, foi presidente do Instituto Português de Cinema e atualmente move-se na área editorial. Já passou por algumas editoras, hoje está à frente da Elateia Editores. Tenho aqui ao meu lado também o engenheiro Paulo Pereira da Silva, licenciou-se na Suíça em Engenharia Física. E agora gostaria que ouvissem este pormenor. Realizou projetos na área teórica da Física e Estatística aplicada à mecânica quântica. Bom, para alguém que vem da área de humanidades, isto é um bocadinho arrepiante. Depois poderá explicar. Não seguiu com toda esta área, hoje dedica-se à gestão. Em 1984 ingressou na Renova e desde 1995 que é o presidente do Conselho de Administração desta empresa multinacional bem-sucedida que está presente em 70 países. Depois tenho aqui o padre Nuno Rosário Fernandes, é sacerdote do Patriarcado de Lisboa, mas antes de enverdar pelo Ministério Sacerdotal, teve outra vocação, foi o jornalismo. Licenciou-se em Ciências da Comunicação, hoje é padre e jornalista. É um homem que comunica a Igreja e em Igreja. Já passou por vários órgãos de comunicação, hoje é jornalista do jornal A Voz da Verdade, do Patriarcado de Lisboa, e também trabalha no Departamento de Comunicação do Patriarcado. E é um utilizador ativo das redes sociais onde comunica a Igreja. Está feita a apresentação, é um pequeno resumo, os currículos podem procurá-los um bocadinho na internet, andam por lá espalhados. Eu agora passo a palavra, começamos para cumprir aqui o programa, passo à doutora Zita Seabra. Senhores bispos, senhores padres, caros amigos, eu vou ler um texto, não é fácil falar para uma Assembleia de senhores padres. Começo por dizer que é uma estranha situação esta. Normalmente, nós, os leigos, estamos sentados na assistência e um senhor padre de pé no ambão fala-nos. Hoje inverteu-se o cenário e não sei se foi boa ideia. Mesmo tendo substituído o ambão por uma secretária, não sei se é boa ideia estar eu aqui e não estar outros meus padres. Quero, no entanto, agradecer o convite que me fizeram e manifestar o imenso gosto que tenho em estar aqui convosco. Há uns anos atrás, a primeira vez que eu vim a Fátima, cheguei à casa das Dominicanas, acompanhada por uma irmã, e como as irmãs andam sempre muito depressa, em passo acelerado, fiquei um pouco para trás. Entrei sozinha na casa. Uma senhora que estava na recepção olhou espantada para mim, visivelmente reconheceu-me e perguntou: o que é que faz aqui? Com um ar e um tom entre a interrogação e a ordem de me forçar a dar meia volta e sair. Hoje lembrei-me disso e pergunto-me o que faço eu aqui, que tenho tão pouco para vos dizer e teria tanto a aprender com cada um dos senhores padres presentes. Nesse dia salvou-me a irmã Ana Maria, que percebeu a situação e me veio buscar. Hoje espero que me perdoem o pouco que tenho a dizer-lhes e compreendam que falo para uma Assembleia que não pode deixar de ser intimidatória para uma leiga. Abordarei 2 temas. Primeiro, a Igreja numa sociedade liberal, plural e democrática. Em segundo lugar, a razão de ser de eu estar aqui hoje a falar, assim, do convite que provavelmente esteve na origem do convite que me fizeram. Começo pelo primeiro. O Papa Bento XVI convocou, como se sabe, o Ano da Fé, a partir do dia 11 de outubro próximo. A fé tem sido uma questão desde sempre querida a Ratzinger, particularmente no que diz respeito ao relacionamento entre a fé e a razão.
Quando se propõe a nova evangelização e o ano da fé, numa sociedade livre, democrática e plural, não está certamente no pensamento de ninguém imaginar a possibilidade de voltar atrás na história, ao tempo anterior ao iluminismo, ao positivismo, ao tempo em que muitas vezes na Europa confluíram o trono e o altar. O ano da fé e a nova evangelização decorrem, para nós, numa Europa cuja raiz e identidade são sem dúvida cristãs, mas onde se deu, como em nenhum outro local, o choque entre ideologias filhas da Revolução Francesa e o catolicismo. E no tempo onde até da identidade e da raiz histórica cultural da Europa se tenta apagar o cristianismo, como aconteceu no projeto do preâmbulo da Constituição Europeia, que talvez por isso mesmo tenha abortado. No entanto, a fé e a razão pareciam questões resolvidas definitivamente, transformadas em dois campos diferentes, como se não se tocassem e nada tivessem a ver uma com a outra. Depois de Galileu e de Darwin, e do avanço dramático das ideologias radicadas no humanismo ateu, como lhe chamou Ratzinger, servindo-se de uma obra notável do teólogo jesuíta Henri Lubac, das quais Deus estava ausente, o comunismo e o nazismo, parecia que a sociedade se dividia entre os incultos e os anticientíficos, os crentes, de um lado, e os homens e as mulheres confiantes na ciência e no progresso, por definição óbvia, ateus, do outro. Esta separação teve muitas consequências, como todos sabemos, como todos sabem, mas sublinharia apenas uma: o facto da mentalidade positivista deixar de ver o homem como o dom do Criador, mas, ao contrário, como salientou o Papa, como mero produto que qualquer um pode fazer e também, evidentemente, desfazer, é logo uma sociedade incapaz de diferenciar o bem do mal. Permitam então que vos diga que imaginar o ano da fé, em que se recusa esse debate, em que se simule que estes dois campos não existem, é remeter a Igreja Católica para um gueto, o gueto dos que têm a fé, desistindo da cristianização da sociedade. Digo cristianização deliberadamente, não por pensar que evangelizar seja fazer a Europa recuar para o tempo passado de um Estado absoluto católico, mas a evangelização como objetivo de um Estado constitucional, democrático e plural, como é o nosso, inserido também numa Europa democrática, plural e livre. Uma Europa de pessoas livres e iguais perante a lei, com direitos de optar e de querer ou não querer em Deus, e em que convivem diferentes religiões. Quebrar a barreira que separa nas sociedades ocidentais a fé da razão implica ter tempo, saber acolher e saber, sobretudo, argumentar. A fé sem razão não passa de uma atitude piedosa, a caminho quantas vezes dos misticismos ou do fundamentalismo. Mas a fé de costas voltadas para a razão, para a ciência, não abre caminho para as elites. E não foi esse, ao longo da história, a essência do catolicismo, bem pelo contrário. Ao contrário de outras religiões como a judaica ou muçulmana, cito George Wyler, teólogo judeu. Num texto notável, Martin von Meyer, teólogo do Opus Dei, e cito o Opus Dei, embora o Correio da Manhã vá traduzir isto por eu estar na Opus Dei, não, sou da paróquia de São Nicolau, em Lisboa, escreve: o ethos interior da cultura política moderna, construída em torno dos direitos humanos e do Estado Constitucional Democrático, cresceu sobre um fundamento cristão. E hoje encontra-se novamente as suas próprias origens no reconhecimento da cultura política dos direitos humanos. Não é missão fácil, como se sabe, e há 2 séculos que a Igreja, particularmente a europeia, direi mesmo ocidental, procura caminhos, procura saídas. O Concílio Vaticano II constitui um importante contributo nesse sentido, como são um conjunto notável de encíclicas ou o Catecismo da Igreja Católica. Mas não é missão fácil, repito, como os senhores padres sabem, e os leigos também testemunham diariamente, não só pela redução dos crentes e das vocações, mas sobretudo porque desapareceu da praça pública qualquer debate sobre a questão religiosa. Sirvo-me de um título de um livro que acabou de sair da Itália para retratar esta situação e que se chama O Átrio Sem Gentios. Sim, na Europa, os gentios parece que já nem vêm ao átrio se querem interrogar-se
sobre o divino, o sentido da vida ou da existência ou não existência de Deus. Desapareceu do sistema escolar a filosofia. Logo, forma-se gente incapaz do pensamento abstrato e tudo se resume à corrida do dia-a-dia. E quando se enfrenta à solidão e à dor, as televisões sossegam-nos, com símbolos chamam-se o psicólogo, que com a ciência segura e umas pastilhas resolvem todo e qualquer drama humano. No entanto, a par dos importantes esforços da Igreja, e particularmente dos papas notáveis que teve o século XIX até ao presente, para colocar os debates da fé e razão, bem como da verdade e da liberdade, no centro da sua evangelização, não pararam nunca as vozes, normalmente digo de simpáticos ateus, anticlericais, explicando que o que a Igreja necessita são adjornamentos, alguma agitação e propaganda, mais música, mais animação, mais eventos e, sobretudo, que os senhores padres sabem isto melhor que ninguém, que não seja... Perdão? E os senhores padres sabem isto melhor que ninguém, não falar de Deus. Falar de caridade é tolerado a qualquer clérigo. Falar de crise, de política, então uma palavra crítica sobre a hierarquia da Igreja é sucesso garantido. Mas nunca falar de Deus. Porque tal é insuportável para uma televisão ou um jornal não confessional. E, no entanto, quando esta barreira é transposta e alguém fala de Cristo ou de Deus, como nos faz semanalmente o Sr. Manuel Clemente na Renascença e na Eclésia, faz um bem à alma, são idênticos ao bem ao corpo que nos faria hoje um bom banho de mar nesta tarde cheia de calor. É, porém, uma evidência que quanto mais a Igreja se fechar sobre si própria, mais longínqua fica das elites e mais exigente é a missão do sacerdote para o ser verdadeiramente. É uma evidência que o caminho da fé já quase não se faz pela tradição familiar, já quase não se faz em casa. Mas a conversão faz-se pela razão. E porque um dia se tropeça, repito, se tropeça em Deus. Deus que está ausente da realidade da vida de muitas famílias, para já não falar da escola e da sociedade. Deus de quem cada vez mais gente nunca ouviu falar. E que confunde apenas com uma memória passada de avós desatualizados e de imodez. Deus que é fechado em igrejas onde muita gente nunca entrou, ou é título de jornais onde a ciência dá um passo e encontra novas formas de matéria, rapidamente batizada de partícula de Deus e poucos dias depois, perante um surdo, rebatizada de partícula de Higgs. Como muitos sabem, a minha profissão é ser editora de livros. E testemunhos um facto que me levanta muitas interrogações e que não pode ser deixado visto como um retrato da sociedade portuguesa atual. Há 3 anos, o livro mais vendido em Portugal foi O Segredo, um livro chamado Autoajuda, que faz quem o ler feliz para a vida inteira. O ano passado foi um livro esotérico, de um menino que foi ao céu e voltou e conta tudo o que viu. Este ano é um livro pornográfico, que está a fazer chegar aos tops uma quantidade imensa de outros idênticos. Em todos estes livros, há uma incomodidade, uma busca de segurança no futuro, uma evidente confusão entre o prazer e a felicidade. Aquilo a que o Papa Bento XVI lembrou recentemente numa frase de cura de arte: deixai uma paróquia durante 20 anos sem padre e lá adorar-se-ão os monstros. E, no entanto, todos os dias se compreende que, mais do que nunca, a sociedade precisa de Deus. Precisa de vos ouvir testemunhar a felicidade de encontrar a fé, e não como consolo de vidas difíceis, mas com palavras que deem sentido da vida e da existência do homem. Palavras de acolhimento quando procuramos um sacerdote ou entramos numa igreja. Há uns anos atrás, eu entrei numa igreja de jesuítas, a Igreja da Lapa do Porto, já não é de jesuítas, era a Igreja da Lapa do Porto, para encontrar um presépio, para um livro que estava a fazer sobre presépios barrocos. E não encontrei o presépio, depois estive lá pela igreja toda, e então dirigi-me a um guichê que está ao lado e que tem escrito por cima acolhimento. 2 senhores que estavam nesse guichê olham para mim e dizem: estávamos aqui a olhar pelo vídeo a ver se vinha pôr uma bomba na igreja. E acho que nessa altura ainda não havia lá ar-condicionados, senão não sei o que é que estariam a dizer. Acolhimento, dizia este guichê. E é assim que, por vezes, não se tropeça em Deus. Porque para tropeçarmos, usando a expressão que há pouco eu dizia,
é preciso encontrar alguém que nos dê a mão. Há muito tempo, há uns anos, não há muitos anos, eu ia dizer há muito tempo, já me parece muito tempo, não, há poucos anos, eu editei um livro do Monsenhor Pinto Cardoso, que se chamava A Presença Portuguesa em Roma. E esse livro é um livro banal, foi trazido pelo embaixador na altura em Roma, e eu olhei para o livro e disse, senhor, que editava? Porque não, já tinha editado A Presença Portuguesa na Índia, já tinha editado A Presença Portuguesa no Brasil, sim senhor, editei. O lançamento do livro foi feito na Sacristia de São Vicente e foi apresentado pelo Sr. Cardeal Patriarca. E então, a TVI traduziu. Ele disse na altura, no lançamento do livro, que era a primeira vez que lançava um livro numa sacristia de uma igreja. A TVI traduziu. É a primeira vez que Zita Seabra entra numa igreja. E isto também impressionou muito. Eu lancei um livro, depois o Monsenhor Pinto Cardoso propôs que eu fosse lançar um livro a Roma. Eu fui a Roma lançar um livro. Ele alojou-me no Colégio Português em Roma, está aqui o Sr. Bispo, foi reitor do colégio. Na altura fiquei lá alojada e logo ao pequeno almoço eu nunca tinha visto tantos senhores padres juntos. Aliás, acho que conhecia muito poucos. E foi logo um pequeno almoço difícil, como é que se toma um pequeno almoço com ao pé de tantos senhores padres. Mas lá ganhei coragem e o Monsenhor Pinto Cardoso foi mostrar Roma, a mim e ao meu marido, depois da apresentação do livro, a Roma cristã. Eu tinha estado em Roma muitas vezes, ainda lá na anterior tinha lá estado com o meu filho mais novo. E mostramos 4 basílicas, demos uma volta durante um tempo pela Roma cristã. E em cada basílica que entrávamos, ou em cada igreja que entrávamos, ele parava para rezar. E eu acho que foi a primeira vez que vi alguém rezar. E sobretudo parar para rezar. E foi assim uma surpresa. O que é que será rezar? O que é parar para rezar? Ele tinha um ar sereno, calmo. E aquela interrogação, o que é parar para rezar, mexeu comigo. Depois, simultaneamente, uma consciência terrível de uma profunda ignorância. Uma pessoa tem mania que é culta, sobretudo quando vem da esquerda. Eu leio muitos livros, eu li o Marx todo, o Engels, o Lenin. Portanto, a pessoa tem mania que tem ideia que é muito culta. E de repente ele dizia, aqui está uma visitação. Eu pensava, quem é que se terá visitado? Aqui está, não sei o quê. E eu tive a dimensão, não só da minha ignorância, como a dimensão da importância de parar para rezar. E foi aí, depois dessa interrogação e depois desse encontro com uma Roma cristã, em que simultaneamente se mistura a presença divina com o belo, que eu tropecei. E a partir daí comecei a procurar, a encontrar aquilo que me poderia levar a ter aquela serenidade alguma vez na vida e a saber entrar numa igreja e rezar. E com isto eu termino. E termino-vos dizendo, com uma palavra que eu comecei, acolhimento. Aquilo que se espera, sobretudo do Sr. Padre, para nós, leigos, e sobretudo para quem nunca ouviu falar de Deus ou da Igreja, ou nunca viu rezar, que são cada vez mais, acreditem em mim, aquilo que nós todos esperamos da vossa parte, e é uma palavra de acolhimento, é o saber dar a mão, não é quem chega e vos procura, é quem não chega e não vos procura. São esses que mais precisam de acolhimento e de mão e que não nos digam onde é que está a bomba que tinha aqui pôr. Se alguma palavra eu gostaria de vos trazer e de testemunhar neste ano da fé, e como não sei dizê-la, recorro a um poema belíssimo de Dom Massum, em que ele começa por explicar que a fé é fácil de encontrar. Encontrar Deus não é difícil, vê-se tantas coisas bonitas, belas, a natureza, a poesia. Não é fácil imaginar que Deus existe. Também não é fácil fazer a caridade. Aquilo que é difícil, que é verdadeiramente difícil, é encontrar a esperança. Aquilo que nos espanta todos os dias é quando encontramos a virtude da esperança, quando encontramos a esperança no ano de fé. Que o ano da fé nos traga essa esperança, é o meu desejo. Esperança como virtude teologal e não sinónimo do otimismo bacoco de muitos políticos. Ou no dizer de Milan Kundera, otimismo ópio dos parvos. Não uma esperança de vir na vida eterna, é essa que desejamos. Em Deus, que é isso que mais do que nunca a sociedade portuguesa precisa de ouvir. Como disse São Pedro, é preciso estar sempre disposto a dar razão à nossa esperança. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Zita Seabra, por esta incursão pelo debate entre fé e razão e por esta tarde
lamentar para a ausência do religioso no espaço público e também por estas histórias que nos trouxe perante os espelhos que as pessoas manifestam durante às vezes o mudar de opinião. Portanto, muito obrigada por tudo isto. Agora passo a palavra ao engenheiro Paulo Pereira da Silva. Sou originário de uma família, tanto do pai como da minha mãe, de Abrantes, não muito longe daqui, de uma pequena aldeia junto a Abrantes, onde vivi até aos meus 17 anos. Com 17 anos eu fui para a Suíça, porque tive a oportunidade de estudar Física na Suíça, onde me formei em Engenharia Física e em Física Quântica. Depois voltei, uns anos mais tarde, voltei para Portugal, onde comecei a trabalhar na Renova e onde estou ainda hoje, embora viaje um bocadinho aí pelo mundo. Vivi alguns anos, hoje vivo passo a maior parte das minhas noites em Lisboa. Nos meus primeiros tempos profissionais passei em Torres Novas e entre os dois passei alguns anos aqui em Fátima, porque estava muito perto da Renova e portanto estou ligado a este local. Eu quero agradecer a honra que é para mim estar aqui convosco hoje e estar aqui a falar. Confesso que estou extremamente nervoso, porque não gosto muito de estar a falar comigo, não estou muito habituado a estar deste lado convosco, como a Zita acabou de dizer, mas queria aqui um bocadinho partilhar convosco a minha experiência de fé, ou se calhar melhor dito, a experiência de um Deus pessoal na minha vida. E queria contar-vos aqui um bocadinho a história da minha vida, e que não é mais, eu queria que a tomassem assim, do que a história de uma infidelidade ao longo destes anos todos. Quando vejo as maravilhas todas que me rodeiam e só posso sentir em cada coisa que sou infiel àquilo que Deus esperaria de mim. Deixem-me dizer, o Froissart tem um livro que diz Deus existe, eu encontrei-o. Eu não tenho nenhum encontro particular com Deus, nem numa caverna como Elias, nem no templo como Isaías, nem num monte de transfiguração, nem no caminho de Damasco. Isso não existiu. Esta minha experiência de fé foi sempre como uma brisa suave e que se calhar ainda espera por uma verdadeira conversão interior. Até vos posso contar uma pequenina história. Eu, quando era pequeno, na escola primária, os meus pais não me deixavam ver televisão, tinha que me deitar cedo, portanto eu lia muito, vingava-me a ler. E um dia li, penso que foi em Santo Agostinho, e eu resolvi fazer uma experiência em Santo Agostinho também tinha feito um dia. Rezei, fechei os olhos, abri a Bíblia, fechei os olhos e pus o dedo para ler uma coisa que Deus tivesse para mim. E abro os olhos e imagino o que é que eu encontrei? Uma página em branco. Esta página em branco marcou a minha vida inteira. Eu tive sido um bocadinho perturbado na altura, mas percebi que se calhar não se devia jogar com Deus, não se devia brincar com Deus. Deixem-me dizer a segunda coisa, que as primeiras recordações que eu tenho, e pode parecer difícil, são recordações de morte. A primeira coisa que eu me lembro tem a ver com a morte. Porque, infelizmente, a minha mãe teve uma doença grave, forma vascular cerebral, quando era muito novo, e as minhas primeiras noções são a doença da minha mãe, e, portanto, são a insegurança da vida dela e a fragilidade da vida humana. Quando as crianças, muitas vezes, correm, eu vejo uma criança correr para a mãe pedir proteção, à mãe proteção, eu faço um bocadinho o inverso disto. Portanto, sempre tive uma noção muito grande de uma certa fragilidade da vida e da morte. Graças a Deus a minha mãe está viva ainda hoje com bastante idade. Mas juntamente com isto, eu sempre tive muito próximo de mim a presença da Igreja. Até porque fisicamente a casa dos meus pais era e é muito perto, mesmo ao lado da Igreja. Portanto, eu lembro-me quando a minha mãe estava doente e que teve em coma alguns meses, que me levavam à igreja e que apanhavam as ervas para pôr junto ao altar. Esta noção de qualquer coisa, de existência de qualquer coisa mais profundo, sempre esteve presente em mim.
Eu venho da minha família, tanto o meu pai como da minha mãe, são famílias, enfim, da província, de uma pequena cidade, com pais, bisavós, famílias cristãs, com uma vida cristã, com os sacramentos, portanto, tudo era muito presente para mim, a igreja, a vida, portanto, o acompanhamento das liturgias, das devoções. Eu fui sempre muito devoto e miúdo do Menino Jesus de Praga, o único país que eu visitei antes da queda do Muro de Berlim foi Praga, por causa do Menino Jesus. Sempre tive para mim muita importância as palavras escritas, e por algumas razões, eu tinha uma tia carmelita descalça que nos escrevia aos sobrinhos todos, quando eu era miúdo, recebeu uma carta dela, mesmo que ainda não a soubesse ler, era importante esta palavra que vinha de alguém um pouco estranho. Mas estive sempre perto de Fátima, de vir a Fátima, de visitar a minha tia. A minha avó tinha assistido ao Milagre do Sol, cada vez que falava de Fátima, os olhos brilhavam. Portanto, esta presença foi sempre algo muito, muito, muito forte. Mas, acima de tudo, eu acho que uma coisa que sempre tive um bocadinho de noção foi no acreditar que o Senhor tinha ressuscitado. Isso é uma coisa que me marcou muito, sempre. E para mim não é uma pequenina coisa que me vai trazer algo de moral ou que me vai ajudar na vida. Eu acho que é mesmo uma revolução na própria vida. Se a pessoa pensar um bocadinho do Senhor como Filho de Deus, verdadeiro homem, isto implica uma revolução, uma maneira de estar no mundo que é um bocadinho, que eu acho que deveria ser diferente. Portanto, não é mais um aspecto. Neste âmbito familiar cristão em que eu conheci, fui pouco a pouco desenvolvendo algumas relações pessoais, seja com o padre, foi durante muitos anos o padre da paróquia junto dos meus pais, em que fui leitor na escola primária, comecei logo a ser leitor. Houve alguns padres que me marcaram, em Abrantes, estudava em Abrantes, havia o padre Catarino, que tinha o padre de São João, que era uma pessoa que tinha uma paciência infinita para um aluno com 11, 12 anos, quando tinha um feriado, ia correr à igreja, pedia para lhe dar a comunhão, para me dar a comunhão, depois pegava na mão e dava uma volta pelos altares todos, explicando um bocadinho coisas de liturgia, a vida de um santo, um bocadinho de espiritualidade, e fazendo crescer alguma curiosidade, história da arte. Mais tarde o padre Henrique, a falar de teologia ou mais de espiritualidade. Portanto, foram pessoas que me marcaram neste crescimento. Obviamente sempre a família do Carmelo, a qual eu estava ligada. Depois ias começando a escrever cartas a alguns dos padres carmelitas que conhecia, e muita leitura, uma enorme curiosidade. Eu acho que vivi sempre, não sei se por causa desta, pode se calhar psicanalizar, não sei, mas por causa desta insegurança que tem da minha origem, vivi sempre com um coração inquieto. Ainda hoje eu me digo que sou muito agostiniano, de viver sempre muito, muito inquieto, e tenho uma enorme necessidade de absoluto, uma procura de absoluto. Há coisas que me espantam, me espanta imenso que o universo faça sentido, que o Criador nos tenha dado de compreender alguma coisa ao universo. Acho que é tão espantoso, tão espantoso. O poder compreender é uma coisa maravilhosa. E nesta minha busca, eu gostava muito de matemática, gostava muito de física e tinha uma enorme vontade em aprofundar, em tentar perceber o universo, conhecê-lo a fundo. Se calhar de uma maneira muito positiva, como seria um cientista do século XIX, e tentar aprofundar um bocadinho o conhecimento do universo. Foi por isso que escolhi a matemática, foi por isso que escolhi a física e que tentei aprofundar muito as duas matérias. É verdade que, ao mesmo tempo, se calhar li Einstein, li São João da Cruz, e sempre vivi nestas duas realidades separadas uma da outra. Fui para a Suíça, onde comecei a estudar física, e deixe-me dizer que mudou um pouco a minha vivência. A Suíça estava em Lausanne, é um país de maioria protestante, e se calhar percebi o que é a catolicidade da Igreja, ou o que é o ser católico, exatamente a partir do momento em que vivi num país protestante como uma minoria. Seja na paróquia, de poder ter alguma atividade paroquial
seja de me encontrar ali em igreja e em casa, ir à minha casa, não conhecia pessoas, portanto acabava o meu relacionamento com as pessoas ser feito muito através da igreja. E deixem-me dizer aqui também que houve aspectos que foram muito positivos e aspectos que foram muito negativos, que têm a ver com o acolhimento que foi aqui falado. Eu não vou entrar nisso, mas é extremamente importante. E hoje eu sou muito sensível. E deixem-me dizer, e às vezes eu sinto que não faço o que devia fazer. Na minha paróquia, no Basílica dos Mártires de Lisboa, quase praticamente não há paroquianos, só gente de passagem, eu devia acolher muito mais. Portanto, não são os outros, sou eu, porque eu sou membro da igreja, portanto, sou eu que tenho também a acolher, e às vezes fecho-me em alguma timidez e não estou a acolher os outros. Este meu tempo na Suíça foi tempo de muita leitura, de aprendizagem, mas para mim foi uma certa travessia de deserto. Foi o meu deserto. Foi andar à procura de absoluto, muito sozinho, até de maneira muito associal. Eu escolhi dentro da física a física teórica, dentro da física teórica a física estatística quântica, portanto eram áreas muito áridas em que estava sozinho, com matemática na frente e a tentar perceber alguma coisa. Obviamente, cada vez me fui apercebendo mais que, à medida que avançava no conhecimento naquela área, que menos conhecia. Portanto, que se calhar o conhecimento é uma medida de desconhecimento. E uma pessoa tem que ser mesmo muito, muito humilde. Bom, neste tempo todo de física para mim, e também de alguma procura espiritual, há uma pessoa que me marcou muito, foi quase um pai espiritual para mim, Dom Augusto Antunes, que era o prior da cartucha de Valsante, na Suíça, e morreu há pouco tempo, e na altura eu recebi um bilhete postal dele escrito com 4 frases, era quase como um tratado místico em quatro frases, de uma importância muito, muito grande em relação ao absoluto, a ir direito àquilo que é importante e a relativizar o acessório. Deixa-me dizer, ao fim deste tempo, um bocadinho, eu comecei a descobrir que estas duas vias, que eu tinha, por um lado, a ciência, a matemática, e, por outro lado, o aprofundar da fé, não eram disjuntas, não eram duas coisas, mas era a mesma coisa. E aquilo que tinha em comum era a procura da verdade. E o meu absoluto foi a verdade. Foi descobrir que aquilo que eu mais procurava era a verdade. É que não existe nenhuma incompatibilidade entre as duas. Uma verdade pura, simples, direta. Já foi falado aqui hoje em dia, quando eu muitas vezes leio qualquer coisa do nosso querido Papa, às vezes parece que é escrito de propósito para mim, a falar sobre razão e fé, ou sobre verdade. Eu passei algum tempo na Suíça, fiz algum tempo de investigação, e depois, porque a vida dá voltas, resolvi voltar para Portugal. E quando voltei para Portugal, tive a oportunidade de trabalhar na Renova como engenheiro. Foi uma entrada no mundo real, sair deste mundo social em que eu estava, de um deserto, de estudo, e entrar no mundo real. Eu tenho um amigo físico norte-americano que diz que os físicos, para entrar no mundo real, deviam ter um visto. Eu não tinha, confesso que foi um choque. Mergulhar na realidade era algo muito diferente daquilo que eu estava habituado no meio universitário e no meio mais intelectual. Entrei um bocadinho desconfiado, mas descobri algo que para mim foi fascinante e que ainda hoje é. E para mim, na minha vida, a coisa mais gratificante é trabalhar com outras pessoas. São os outros. E é para mim aquilo que, se calhar, mais gratificante. Eu achava na social, achava que não era capaz de lidar com pessoas e descobri o enorme gosto que é partilhar com os outros, construir em comum com os outros. Ter a humildade de ser pobre do talento dos outros. Tentar ser competente, tentar dar objetivos, construir coisas, motivar, foi algo importante e foi um bocadinho a minha vida
nos anos seguintes. Primeiro em Torres Novas, muito tempo quase de forma monástica dentro da fábrica, 24 horas por dia, depois, como vos disse, vim para Fátima, mais tarde acabei por ir para Lisboa, também com muitas viagens internacionais. Eu hoje em dia, muitas vezes não sei muito bem o que é que sou. Não sei se sou um físico que vende papel higiênico, não sei se sou um ermita que gera uma empresa, ou não sei se sou um mergulhador que mergulha com um escapulário e com um escafandro. E deixa-me dizer, ser empresário hoje em dia e gerir pessoas e gerir um grande grupo de pessoas não é muito fácil. E é preciso ter alguma esperança e é preciso ter, às vezes, não desistir, porque a realidade que nos rodeia muitas vezes não é fácil. Para mim há uma coisa que me ajuda muito, e é o título de um livro, e com muita simpatia as pessoas da ACES têm pedido para falar várias vezes sobre o assunto, que é ter sempre como paradigma do gestor, do diretor-geral, Jesus Cristo. Jesus CEO, Jesus diretor-geral, e muitas vezes, mesmo na minha função, ter Jesus Cristo como paradigma. Gostava aqui agora de partilhar convosco, perdoem-me aqui um bocadinho falar assim de coração aberto, algumas coisas que são importantes na minha vida e neste andar e neste tropeçar de cada dia. Deixa-me dizer, para mim é muito importante a Eucaristia, é muito importante a oração, é muito importante a liturgia das horas, é muito importante as orações da liturgia, que às vezes nós não lhe damos, nós leigos, não lhe damos suficientemente valor, e às vezes uma pessoa está na missa, estar a ler a beleza das orações que a Igreja nos propõe, é uma coisa fantástica. Eu agradeço muito ao Padre Pedro Lourenço Ferreira que me fez ver essa beleza, e eu acho que fico muitas vezes maravilhado com aquilo que me diz, que às vezes passo muito rapidamente sem dar por isso. Depois deixem-me dizer, eu tenho uma enorme dispersão de atenção, tenho muitas solicitações, vejo muitas pessoas, às vezes fico sem tempo e um bocadinho sem vida, e de vez em quando tenho que fugir do mundo. Eu preciso de silêncio. Portanto, de vez em quando eu tenho que fugir para os meus ermitérios, que pode ser uma cartucha ou pode ser uma casa de benedictinos ou de cistercienses, e fui criando uma teia de relações, essencialmente na Europa, com algumas casas, com algumas comunidades, onde vou com alguma frequência. As redes sociais que eu atravesso aí na internet têm também uma fonte de sabedoria e cada vez há mais coisas interessantes que se podem encontrar nas redes sociais. Eu sinto-me muito confortável no mundo em redes. Eu não gosto muito com fronteiras geográficas em que me sinto preso. Gosto do mundo em redes que se deployam. Tem coisas muito más, mas têm coisas absolutamente fantásticas e que nos podem trazer muita coisa. As leituras é uma coisa importante para mim. Eu, uma vez, um monge deu-me esse hábito de estar sempre a ler uma biografia de Jesus Cristo, portanto, ter uma coleção de biografias, tenho sempre alguma para ler, há sempre algo de novo, algumas revistas, eu sou um grande fã da Civiltà Católica, enfim, toda esta ligação entre fé e ciência, entre fé e razão, é algo que a mim me apaixona. Deixa-me dizer outra coisa que eu acho que é muito importante, é ter os pés na terra. E muitas vezes um gestor ou alguém que tem uma vida muito movimentada pode descolar da realidade. E é muito importante ter os pés na terra. E para mim é muito importante fazer coisas de forma anónima e um bocadinho ao lado. Que pode ser participar em algumas coisas com sem-abrigo, ou fazer uma coisa que está muito na moda hoje em dia, que é o coaching, pegar em pessoas, ajudar pessoas, mas sempre com uma relação pessoal e ajudá-la a discernir na vida, um jovem, uma pessoa que está perdida,
das pessoas que nos aparecem no dia a dia. E fazer pequeninas coisas, como ir ao supermercado, fazer a cama, ter avisado, pequeninas coisas que nos podem fazer não nos afastarmos da realidade. Isso para mim é importante. Mas há uma outra coisa que para mim é importante, que é fazer muito mais e que não sou capaz, que eu chamo um bocadinho a um certo apostolado nas margens, e é nos grupos de pessoas que eu encontro no mundo dos negócios, falar de Jesus Cristo, Jesus CEO, falar de Jesus Cristo nesse mundo, falar nos mídias, é uma coisa muito interessante, porque normalmente cada vez que há um jornalista que me faz uma entrevista acaba por falar de religião. No mundo das artes, com os jovens, de poder assumir como católico de forma absolutamente normal, com o cabelo comprido e absolutamente normal. Eu, em cada uma das cidades onde vou, são muitas, normalmente escolho uma igreja, e essa igreja é a minha comunidade em Madrid, tem uma igreja, tem outra, e quando vou, sinto uma enorme necessidade de fazer parte dessa comunidade que vou encontrando. Para terminar, deixa-me dizer, posso questionar se tudo isto vale a pena. Há um programa de televisão, não sei que é nos anos 50, nos Estados Unidos, muito conhecido, e para mim é muito importante. Eu acho que a vida vale a pena ser vivida. E eu acho que, se calhar, o cristão deveria ser exatamente um artesão de um relacionamento harmonioso entre as coisas e fazendo-as, dando-lhes o seu justo valor, relativizando aquilo que não é importante. E isto tudo, eu acho que se baseia no amar ao próximo. Amar o outro como a si próprio, e o imperativo dessa relação eu acho que não deve ser um aspecto qualquer da nossa vida, não deve ser uma coisa a mais, mas deve ser mesmo o cerne de um esforço diário de cada um de nós. Eu não vou falar muito mais, queria só dizer que neste caminho eu tropeço cada dia e acabo um bocadinho como comecei. Estive aqui a partilhar convosco, no fundo, é a história de muitas infidelidades que são a minha vida, porque eu não sou capaz de fazer as coisas todas que, se calhar, tinha a obrigação de fazer ao longo de toda a minha vida. E queria, já agora, aproveitar para estar aqui, para vos pedir, não sei, um pequeno pensamento na vossa oração para me ajudar neste caminho. Muito obrigado pela paciência toda que tiveram a nos escutar. Por este testemunho que nos deixou, este testemunho do Deus pessoal, não é? E também um currículo muito mais completo que aquele que eu disse no início, não é? Pelo qual apresentei. Portanto, fez aqui um resumo muito pessoal do seu currículo e da sua vida. Passo agora então a palavra para o Padre Nuno Rosário Fernandes. Muito obrigado, Imelda. Boa tarde a todos, senhores bispos, caros colegas. Quero agradecer em primeiro lugar à Comissão Episcopal de Vocações e Ministérios o convite para estar aqui hoje, mas acho que se enganaram, porque certamente muitos de vós aqui presentes terão algo mais a contar do que aquilo que eu tenho para partilhar. Foi-me pedido para partilhar uma experiência de vida, experiência de fé, é o que eu trago. Sou padre há 2 anos, portanto ainda sou muito jovem. Tenho 39 anos, mas sou padre há 2 anos. E considero, em primeiro lugar, que para mim o primeiro ato de fé, um ato permanente de fé, é este de ser padre. E ser padre num lugar próprio, numa igreja, no interior desta igreja que é mãe, desta igreja que é conduzida por um pastor, a quem eu me confio, a quem eu devo fidelidade, amor e entrega. E gostava de partilhar convosco, talvez um pouco por este entendimento que eu tenho daquilo que é o ser padre e do que é ser igreja. Antes, quando foi feito o convite, não acedi logo, não disse logo ao Padre Manuel, quando contactou comigo, não disse logo sim. Em primeiro lugar, disse, olha,
vou pensar um bocadinho, sinto-me ainda muito imaturo, talvez, para ter assim, coisas tão especiais para partilhar, não tenho, como já disse. Mas quis confrontar o meu bispo. Falei com o Sr. Patriarca, cheguei junto dele, à altura em que o encontrei, cheguei junto dele e disse: Sr. Patriarca, tenho este convite para participar no simpósio do clero, pedem para dar testemunho de fé, e ele diz muito rapidamente: e tu tens fé? Fiquei desde logo desarmado. Fiquei desde logo desarmado e considerei que foi de facto um grande desafio, e é um grande desafio estar aqui a falar para vós. Todos nós sabemos, e muitas vezes nós o repetimos, que o público mais difícil são os padres, não é? Por isso, com muita simplicidade, quero partilhar convosco aquilo que é a minha experiência. Esta igreja da qual eu faço parte é uma igreja da qual eu tenho um olhar muito positivo, se calhar ao contrário daquilo que muito nós ouvimos falar. Considero que é uma igreja que se renova continuamente, porque nela está presente o Espírito Santo, este Espírito de Deus que faz novas todas as coisas. É o Espírito quem realiza os milagres. E o maior milagre que eu já vi foi este mesmo, de eu ser padre. Considero isso mesmo, um milagre. Sou padre pela importância que teve na minha vida o testemunho de outros padres. E isto faz-me pensar, e também é um desafio permanente para o meu ministério, que é este de procurar, ao longo da minha vida enquanto padre, ser testemunho para outros. Ser testemunho para outros jovens, ser testemunho para aquelas pessoas com quem eu me encontro todos os dias. Porque foi o testemunho de outros padres que me fez, de facto, despertar para esta dimensão da vocação. Como digo, fui ordenado há 2 anos, tenho um longo caminho de discernimento vocacional, de um caminho de descoberta, de aprofundamento da fé, mas foi de facto ver a vida de oração de alguns padres, a simplicidade, a alegria, a sua entrega diária, a amizade, a caridade pastoral, a genuidade de uma vida, que fez com que viesse a despertar então em mim esta chama, este chamamento do Senhor, que fez com que acabasse também eu por dar o meu sim. Vivo esta minha fé numa igreja que, como diz o Concílio Vaticano II, é como que sacramento, sinal de salvação. E por isso também eu me sinto um instrumento, um pequenino instrumento, se calhar o mais pequenino desta grande orquestra da qual nós fazemos parte. Mas procuro tocar nesta orquestra com aquilo que o Senhor me deu, com os dons que o Senhor me deu, com as capacidades, com as infidelidades, com tudo aquilo que eu tenho e que sei que o Senhor pode realizar maravilhas através de mim. A minha primeira formação, e a minha camarada, assim eu disse há pouco, quando fez a minha apresentação, a minha primeira camarada é ela, a minha Para quem não sabe, é um pouco a gíria jornalística, que é assim como nós nos tratamos muitas vezes. Há quem não goste, mas é uma forma muito, digamos, um pouco, talvez carinhosa de nos tratarmos. A minha primeira formação é comunicação social. Sou licenciado em Ciências da Comunicação, mas faço questão de dizer que sou padre jornalista. Em primeiro lugar, coloco sempre esta dimensão do ser padre, de ser ministro de Deus, de ser pastor. E sou padre que realiza uma missão também, então, de jornalista, num lugar próprio, num meio de comunicação social, que é um meio de comunicação social da própria diocese. E isto leva-me para uma outra dimensão, que é esta de estar disposto, de estar disponível para acatar, para acolher, não digo acatar, para acolher com amor aquela que é a opção daquele que é o meu pastor. Eu, quando fui ordenado, digo sinceramente, quando fui ordenado não pensava que o bispo me iria chamar para estar nos meios de comunicação social. Porque na minha vida, no meu caminho de discernimento, posso avançar um pouco. Estive durante 9 anos numa congregação religiosa, nos Paulistas, antes de entrar na diocese. E saí da congregação consciente, porque a minha vocação tinha nascido, digamos, junto de um pastor, numa paróquia, numa comunidade. Apesar de ter uma grande paixão pela comunicação social,
saí da congregação consciente que aquilo que o Senhor me chamava era de ser pastor, de estar numa comunidade com pessoas concretas, de estar com gente de carne e osso. E quando, no momento da ordenação, para a altura da ordenação, o meu bispo me chama a trabalharmos no eixo de comunicação social, senti como um desafio, como um chamamento de Deus, e como entender que, se calhar, pronto, estes dons que o Senhor me concede, poderia também, então, pô-los em prática, pô-los ao serviço da Igreja, neste caso, na Igreja de Lisboa. Sinto-me, então, neste meio de comunicação onde trabalho, no jornal Voz da Verdade, no Departamento da Comunicação do Patriarcado de Lisboa, sinto-me também como pastor. Eu costumo dizer que deve ser a paróquia mais pequenina do mundo, porque tenho a trabalhar comigo um jornalista que me trata por prior. Portanto, é assim uma relação afável que temos. Procuramos pôr cá fora todas as semanas um jornal semanário, que tem cerca de 12.500 exemplares. É esta forma simples e ao mesmo tempo desafiante de chegar às comunidades, levando a palavra de Deus, levando a informação daquilo que vai acontecendo na Igreja, mas sobretudo sendo uma presença de Cristo nas comunidades. Sendo uma presença de Cristo na paróquia, sendo uma presença de Cristo nas casas que recebem o jornal. E este é um desafio constante. E é um desafio porque obriga a uma entrega diária, uma entrega total, faz com que leve este jornal que sai todas as semanas, com que o leve ao altar. Na Eucaristia que celebro, para que este jornal seja verdadeiramente uma presença de Cristo, procuro levar este jornal ao altar, rezá-lo. É rezado individualmente, é também rezado e partilhado quando o programamos, quando o estamos a construir. O jornal tem como diretor, que certamente muitos sabem, o atual diretor do jornal é o Sr. Dom Nuno Brás, mas pelas suas funções, pela sua indisponibilidade, muitas vezes não pode estar connosco e então eu costumo dizer que sou uma espécie de diretor executivo, embora não o sendo oficialmente. Mas procuro, com a ajuda deste meu colega jornalista, procuro então ir levando, ir orientando este jornal da melhor forma, da forma que possa ser verdadeiramente esta presença de Cristo na Diocese, na Igreja. Nesta pequenina paróquia também sou chamado a ser pastor quando muitas vezes sou confrontado com telefonemas, porque estou no departamento de comunicação, passa por mim toda a comunicação com a Diocese, sejam telefonemas de jornalistas que pretendem informação, essa raça tão difícil que muitas vezes nos confronta com questões muito difíceis e que nós temos que saber responder. Neste caso, estou do outro lado também. Sou jornalista, mas também estou do outro lado. Estou deste lado da Igreja que tem que saber falar, que tem que saber chegar aos jornalistas, tem que saber comunicar. E muitas vezes somos confrontados com questões muito difíceis que, se calhar, nos podem, de alguma forma, pôr em causa, não digo pôr em causa a nossa fé, mas se calhar fazem muitas vezes vacilar. E daí ser necessário, é necessário este apoio constante da oração. É um outro elemento, uma base fundamental que considero para a minha vida. A oração individual, a oração comunitária na paróquia onde também estou, porque sou coadjutor, a oração numa pequenina comunidade onde neste momento me encontro com outros padres. E gostava de frisar este aspecto porque acho que é muito importante. Muitos de nós certamente não fazemos esta experiência de poder residir em comunidades de padres, mas devo dizer que é algo que é muito... tem sido para mim, e ainda estou há muito pouco tempo, mas tem sido para mim uma ajuda muito grande para a própria disciplina pessoal. Muitas vezes, quando estamos sozinhos, eu fiz a experiência de estar sozinho, quando estamos sozinhos é muito fácil, desculpem a expressão, é muito fácil descambar para uma indisciplina. Porque agarramos a outras coisas, estamos sempre disponíveis para tudo e muitas vezes acabamos por não dar o lugar devido àquilo que devia dar. E esta experiência de fazer experiência de comunidade, de pequena comunidade com outros padres, de residir, de conviver, de partilhar, de rezar, é algo que considero muito importante e tem, mais uma vez eu digo, tem ajudado muito para a consolidação da minha própria fé. Dizia que esta minha experiência, a experiência que faço de padre e a experiência de fé que vou vivendo, vivo também numa comunidade paroquial. Sou coadjutor na paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, no Parque das Nações. É
É uma paróquia ainda relativamente nova, uma paróquia que está a crescer, que não tem igreja própria, tem um espaço pré-fabricado. E também aqui, mais uma vez, é um apelo à fé. É um apelo à fé e é muitas vezes também verificar e testemunhar a fé dos outros, que conforta e ajuda a minha própria fé. O ver que as comunidades crescem pela presença do Senhor, crescem por esta fé que vai alimentando a comunidade. E daqui vou colhendo muitos testemunhos de gente que no seu dia-a-dia dá horas daquilo que poderia ser o seu trabalho, da sua própria vida, para estar num lugar efetivo, para fazer construir, para fazer crescer esta comunidade que ainda é relativamente nova. Também um outro lugar onde vivo esta minha fé, onde faço experiência de fé, é numa experiência que faço há relativamente pouco tempo, há cerca de um ano, de acompanhar uma equipa de casais de Nossa Senhora. Considero uma experiência importante, porque vou eu próprio colhendo do testemunho, da experiência de família, da experiência de vida de casal, daqueles casais que vou acompanhando, vou eu próprio também colhendo e testemunhando a ação e a presença de Deus nas suas vidas. E isto também é para mim uma ajuda. E o colher estas experiências leva-me a saber interpretar aquilo que são os sinais de Deus, a poder discernir aquilo que são os sinais de Deus na vida destas pessoas e depois também, de alguma forma, poder ajudar aquelas outras que chegam junto de nós e nós que fazemos experiência de acompanhar casais, na confissão, de receber e acolher tanta gente. Aquilo que posso e colho nesta experiência de casais tem sido uma ajuda muito importante para esta minha vivência do ministério. Eu creio que estamos assim um bocadinho atrasados em tempo, mais 5 minutos. Gostava de partilhar convosco um outro aspecto que para mim tem sido um enriquecimento muito grande também nesta minha caminhada. No trabalho que realizo com o jornal Voz da Verdade, nós vamos conversando, vamos conhecendo muita gente, muitas pessoas, leigos, religiosos. E é muitas vezes a experiência destas pessoas, muitas vezes anónimas, a fé que estas pessoas vivem, são muitas vezes estas experiências que acabam também por me ajudar a viver a minha própria fé. Muitas vezes sou confrontado e deparo-me, fico quase que escandalizado, porque se calhar penso assim, eu certamente não teria tanta fé para viver esta situação como esta pessoa está a viver. Muitas vezes coloco em dúvida, mas de facto são estes momentos que ajudam a fortalecer. Dou-vos um exemplo de uma entrevista, foi a última entrevista que publicámos no jornal, logo no final do mês de julho. Conversámos com uma irmã que serve a Nossa Senhora de Fátima, uma irmã relativamente nova, 37 anos, que está a viver um momento difícil na sua vida. Está a viver um momento de um cancro terminal. O ter falado com aquela irmã, o ter visto a sua alegria, o seu sorriso, o seu ânimo, a forma como ela procura viver cada dia da sua vida, sabendo que a sua vida está por um fio. Só Deus sabe quando ela partirá. Foi para mim, de facto, creio que foi das entrevistas mais difíceis e mais belas que já uma vez fiz. Porque depois traduziu-se naquilo que publicámos, traduziu-se em muitas reações de gente que se sentiu confortada, que se sentiu animada e que percebeu que, de facto, numa situação de doença, nada está perdido. É a fé em Cristo, a fé neste Deus que nos ama, neste Deus misericordioso, que nos pode ajudar e continuar a caminhar. Foi para mim uma ajuda muito grande, foi para mim um testemunho muito grande e senti a necessidade, de facto, de partilhar isto convosco, porque no meu dia-a-dia, no trabalho que vou realizando, no ministério que vou realizando, no contacto com as pessoas, seja no ministério sacerdotal, seja enquanto jornalista, vou sempre alimentando cada vez mais esta minha fé. Agradeço mais uma vez o convite a estar aqui presente. Como disse, certamente muitos de vós teriam algo mais a comunicar do que eu. Uma simples experiência de vida, tem pouco tempo, 2 anos, mas dou graças a Deus por tudo aquilo que já vivi até hoje e continuo a rezar para que o Senhor me saiba
ajudar sempre e que eu me deixe ajudar, por ele para continuar a exercer este meu ministério. Muito obrigado.